Salve, meus queridos irmãos. Continuando falando, das experiências que eu tive com meu filho Hudson, com meu filho Thompson. Que a paz de Deus esteja com todos, que Deus abençoe essa linda manhã de domingo, Então, vou falar com vocês um pouco da experiência que eu tive com meu filho Thompson. Bem, eu desde criança que eu me entendo por gente, eu sempre tive vontade de ser mãe. Desde criança, meu sonho era ser mãe, ter uma opção de filhos, uma opção de netos. Então, eu me casei com 17 anos, eu ficava grávida, mas perdia, e eu com meu marido resolvemos adotar um bebê. Fosse o bebê que fosse, branco, negro, doente, saudável, a criança que Deus quisesse colocar em nossas vidas, a gente queria. Tentei, fui em algumas cidades aqui perto de São João del Rei, no hospital, na Santa Casa, mas nada. Até que fomos em um orfanato que tinha lá no Matozinhos. Ainda não tinha nenhum bebê lá. Mas aí a dona já conhecia a minha sogra, e eu sou quinzinho, e eu e o Paulinho tínhamos só 5 anos de casado na época. Acho que era mais ou menos isso. Então, ela ia, quando parecesse uma criança, ia deixar a gente adotar, mas tipo assim, responsabilidade maior seria sua quinzinha, dona Eugenie, com uma certa responsabilidade, pois nós estávamos adotando. E teria que ter mais tempo de casado, qualquer coisa assim. Então, quando foi um dia, ela apareceu, eu fiquei lá na casa da dona Geni, que meu marido estava trabalhando em Itabirito, e procurando, que tinha uma criança para adotar, então eu fiquei morando com a dona Geni, ficava lá enquanto meu marido estava em Itabirito. O dia que a dona chegou lá, falou que tinha um menino, ai meu Deus, que ansiedade, estava doida para chegar lá. Chegamos lá, aí ela mostrou o menino, aquele menino moreno, fortinho, gordinho, e ela falou assim, ele chegou aqui com uma roupa tão pobre que eu joguei ele fora, a roupa fora. E eu levei uma roupa para trocar, mas ela não quis deixar trocar a roupa no menino. Falou que eu podia levar aquela roupa para mim e para o menino. Aí, quando chegamos em casa, a Nair, minha cunhada, foi trocar a fralda dele. Ela pegou e falou assim, olha aqui, Dorinha, por que ela não queria deixar você trocar o menino? O saquinho dele é roxo, sinal de que ele vai ficar escuro. Ele vai ser uma criança negra. Ele é moreninho, mas ele vai ficar negro. Por isso que ela não quis deixar você trocar a fralda. Ela deve ter pensado que se você visse que ele fosse ficar negro, que você não ia querer. Por isso que ela não quis deixar você trocar a roupa dele. Então, eu não me importava com isso, não. No outro dia eu fui levar o Thompson pro meu pai conhecer, aquele eu fui na rua segurando para não ficar rindo sozinha. Senão os outros que a mulher tá doida, Eu lembro a emoção de quando eu peguei o Thompson no meu colo. Meu Deus, realmente foi um reencontro, Me apaixonei de cara por aquele bebê. Então, o Thompson desde bebê foi muito agarrado com o pai dele. Onde o pai dele punha o pé, ele estava junto. Onde estava. Então, quando ele fez 11 anos, aliás, quando ele fez 7 anos, eu contei para ele, que ele não tinha gerado na minha barriga, que ele tinha gerado na barriga de outra mãe, expliquei tudo para ele, porque tem pessoas que parece que não têm consciência. Às vezes falava assim, você pulou a cerca, Seu filho é negro, você pulou a cerca. Ou senão falava assim, esse menino não é seu filho, olha a cor dele. Falava isso perto dele. Então, eu vou ter que explicar para ele compreender. Então, foi muito interessante, ele compreendeu, aceitou. Aí ele pegou e falou assim, mamãe, eu queria conhecer a outra mãe. Você me leva para me conhecer ela? Eu não sei onde que ela está. Ele disse, mas eu não quero ficar com ela, não. Eu só quero conhecer, eu quero ficar com você e com o papai. Só quero conhecer. Até procurei a mãe dele e não encontrei. Então, quando ele fez 11 anos, um dia ele chegou da escola reclamando que estava com dor no calcanhar. E o calcanhar dele estava inchado. Aí ele tinha jogado bola na escola, Peguei e levei ele no médico. O médico mandou fazer exame de sangue, ele estava com reumatismo no sangue. Aí a gente levou ele em Belo Horizonte, no especialista. Ele fez tratamento, ficou bom. Aí quando ele estava com uns 14 anos, a gente morava num sítio, e lá ele acabava apanhando friagem, pois ele ia tirar leite das vacas, eu falava, coloca bota, ele não colocava. Ia de chinelo tirar leite das vacas, molhava o pé e com isso ele pegou reumatismo de novo. Só que a gente ainda não sabia. Aí ele começou a ficar sentindo mal, levamos ele já com os 14 anos, levamos ele no médico, o médico pediu uma série de exame para ele. Enquanto esperava o resultado do exame, em uma semana ele perdeu 10 quilos.
Aí o exame deu que ele estava com problemas sérios no coração e ele tinha pegado reumatismo de novo. Que o primeiro reumatismo tinha pegado uma válvula e o segundo piorou a primeira válvula e pegou outra válvula. Aí, quando foi no retorno, era outro médico que estava lá. A gente é até muito grato a esse médico, qual eu não me lembro o nome agora. E esse médico olhando o Thompson, o exame, assim, vocês vão levar ele para Belo Horizonte agora, para internar. Vocês vão que daqui a pouco eu estou indo atrás. Aí a gente chegou lá para internar o Thompson, não tinha vaga. Mas passou uma meia hora, o médico chegou, deu um jeito, internou o Thompson. Aí ele ficou internado um bom tempo lá no hospital, no Biocor, né? Porque o coração dele estava inchado, ele precisava operar, mas precisava esperar desinchar. E o Thompson operou, né? Aí um dia, a primeira visita dele era na quinta-feira, eu achei que era na quarta, falei com ele que na quarta a gente ia visitar ele, só que a gente não foi. Quando foi quinta-feira, lá no Hospital Biocor, tinha uma grade assim, tinha um jardinzinho que a gente chegou lá, ele estava lá do lado de fora com uma enfermeira e outras crianças. Bem, ele veio correndo, mãe, você falou que ia vir ontem e não veio. Sabe, minha filha, a gente confundiu o dia, era hoje. Aquilo ele abraçou a gente, coisa, né? Mas só que um dia antes dessa visita, o meu marido à noite falou comigo assim, olha, amanhã você vai com as crianças visitar o Thompson, porque tem coisa urgente para fazer amanhã eu não vou poder ir lá visitar ele. Assim, Paulinho, mas é a primeira visita do Thompson, primeira vez que ele interna, é importante você estar lá, mas eu não vou poder. Aí eu fui pro quarto, era inverno, né? Fui calçar uma meia no pé, sentei na cama assim, enfiando a meia no pé, tô assim, puxa vida, será que ele não entende o quanto é importante pro Thompson ele estar lá nessa primeira visita? Aí eu senti direitinho um espírito perto de mim que colocou a mão na minha cabeça, eu senti aquele toque, falando, fica calma, vai dar tudo certo. Aí fui enfiar outra meia no outro pé, escutei a mesma coisa, fica calma, vai dar tudo certo. Mas como naquele tempo eu já conhecia o espiritismo, mas não entendia bem, nem me preocupei em perguntar, em analisar, nem nada. Aí no outro dia de manhã eu falei com o Paulinho, estou indo visitar o Thompson, você quer ir comigo? Ele disse, não, eu vou com você. E depois, um dia eu estava, era inverno, né, e onde a gente morava fazia muito frio, então eu estava deitada no tapete perto da lareira, aí escutei falando assim comigo, reza pro seu filho que ele está morrendo. Eu falei assim, sai de ré, Satanás, meu filho está bem. Aí, realmente ele operou, ficou bem. Aí nós mudamos para São João del Rei, né, em 94, em agosto de 94. E ele era adolescente naquela época, ele estava magro. E depois ele cresceu muito, ficou medindo mais ou menos 1,80 m e pouco por aí, e engordou. Aí com isso a válvula deu problema, ele teve que operar de novo. Isso acho que uns 2 anos depois da primeira operação. Aí a médica falou assim, ó, ele teve uma parada cardíaca, o coração dele dessa vez ficou bem baqueado. Mas aí ele operou, correu tudo bem, ele ficou bem. E aquela coisa, onde o pai dele punha o pé, ele estava. Ele era o braço direito do pai dele, que a gente abriu uma madeireira aqui em São João del Rei. Então, onde o pai dele estava, ele estava junto. Aí, com o passar dos anos, ele continuou fazendo o tratamento. Aí depois ele estava com uns 24 anos, ele começou a sentir mal de novo, né? Aí a gente levou ele de novo em Belo Horizonte, teve uma junta médica. A médica pegou e falou assim, olha, era para ele operar. Assim, a gente não vai operar ele agora, não. Vamos dar um tempo. Eu falei assim, mas se ele passar mal? Assim, se ele passar mal, traz ele, a gente interna. Mas no momento não precisa operar ele, não. Eu creio que pelos exames ela viu que se ele fosse operar, ele morreria na mesa de operação. Se ele não operasse, ele ainda podia viver um pouco mais. Pois o Thompson mesmo falava comigo, mãe, se eu tiver que operar de novo, eu não vou aguentar, mãe, eu vou morrer. Então, nesse 1 ano, quando ia fazer 1 ano para ter o retorno de novo dele lá em Belo Horizonte, aí uma semana antes desse dia, quando eu fui para minha casa de trabalho, né, era dia de trabalho na quarta-feira, eu estava lá rezando e eu ouvi falar comigo direitinho. Se prepara que você vai ter uma grande perda. Eu pensei em todo mundo, menos no Thompson. Aí quando foi na outra semana, ele passou mal, era o dia de levar ele em Belo Horizonte, aí ele teve que internar no Hospital das Mercês aqui em São João.
Aí ele internou lá, ficou fazendo tratamento, teve que ir para UTI. Aí depois ele saiu, como ele estava mal, os médicos deixou que eu ficasse o dia inteiro com ele, né? Porque tinha também outros pacientes com ele. Deixou que eu ficasse o dia inteiro com ele, à noite alguém dormia com ele. Aí, quando foi no dia 17 de maio, em 2004, o Renato, esse meu filho do coração, que tinha dormido com ele, que às vezes eu dormia, às vezes o meu irmão e o Renato. Aí eu cheguei lá de manhã, o Renato falou, olha mãe, ele sentiu muita falta de ar à noite e o médico aumentou o oxigênio o máximo que podia, agora não tem como aumentar mais. Estou indo para Itabirito para ver um trabalho, qualquer coisa só me liga. Aí eu fiquei lá com ele e falei assim, mãe, coloca uma meia no meu pé para mim, meu pé tá tão frio. Aí depois ele falou, mãe, tem tanta gente aqui no quarto, e só tava eu, ele e um outro paciente, né? Assim, tem tanta gente aqui no quarto, mãe, uma luz tão bonita, eles estão falando que eu vou morrer, mãe. Mas eu não tô com medo não, mãe, estou tão cansado de sofrer, eu não estou com medo. Aí eu peguei e fui conversando com ele, né, falando sobre reencarnação e coisa. E lá no hospital eu sempre fazia o evangelho com ele, dava banho nele, trocava roupa nele, né? Ele passava muito mal. A veia do pescoço dele pulava, o coração acelerado. Aí comecei a ouvir que eles iam levar ele. Mas como eu não queria enfrentar de frente a situação, eu não dava atenção, muita atenção para aquilo, mesmo sentindo que ele estava morrendo. Aí ele falou assim, mãe, chama o pai com meus irmãos para mim. Aí liguei para o meu marido, expliquei, chegou todo mundo lá. O médico deixaram ele entrar, né, devido à situação dele. Aí ele pegou e falou com meus filhos assim, com os irmãos e com meu genro. Se eu tiver feito alguma coisa que magoou vocês, vocês me perdoam. Mãe, pai, vocês são os melhores pais do mundo. Aí meu marido disse, não, você não vai morrer não. Que isso, nós temos muita coisa para fazer, temos muita gente para ajudar, porque ele gostava muito de ajudar as pessoas. Aí ele tinha um tercinho que ele sempre carregava no bolso, ele pegou assim, é mesmo, né pai? A gente tem tanta gente para ajudar, né? Aí conversaram e assim, pai, eu quero comer abacaxi. Eu falei assim, eu vou mandar para você. Aí o abacaxi chegou, eles já tinham ido embora, e o abacaxi chegou. Ele disse, mãe, come abacaxi, tá tão docinho, geladinho. Eu pensando, meu Deus, como é que eu vou comer abacaxi? Meu filho tá morrendo, eu vou comer abacaxi. E ali eu sentindo que ele já estava indo embora, né? Aí a gente estava esperando uma vaga na UTI. Uma coisa que deixou muito triste foi que a médica que estava tratando dele lá no hospital, quando ele estava passando muito mal, ele pediu uma porção de vezes, pede a médica vir me ver, eu estou passando muito mal. E a médica nem se interessou. Aí o doutor Fausto, que estava lá naquele dia, foi lá, conversou com ele, deu toda a atenção, falou que estava esperando uma vaga para ele na UTI. Ele gostou muito do médico, que ele já tinha consultado com ele antes, né? Então, quando o médico saiu, aí eu ouvi de novo. Daqui a pouco nós vamos levar ele. Eu fiquei pensando, é para UTI. É difícil para uma mãe nessa hora querer enfrentar a realidade de frente, né? Então eu ficava tentando me enganar. Aí, quando ele pegou assim, mãe, eu quero comer comida da minha avó Geni. Aí liguei pro meu marido. Aí quando ele chegou lá com a comida, ele já estava sentindo mal, não quis comer a comida. Aí a gente foi levar ele para a UTI, aquele já foi um olhar de despedida dele, né? Na porta da UTI. Voltamos para casa, esperamos o horário de visita na UTI. Era umas 2h pouco, eu estava deitado no meu quarto rezando para ele. Eu vi ele direitinho, com uma calça preta, uma camisa vermelha, ele abrindo a camisa e dando risada, que ele gostava muito de rir. Aqui, mãe, tô bom, tô curado, mãe. E dava aquelas gargalhadas igualzinho ele dava, né? Que a risada dele era contagiante. Às vezes ele ia contar uma piada pra gente, ele contava um pedacinho e caía na risada. A gente ria da risada dele e não da piada. Então ele era muito alegre, brincalhão, gostava muito de ajudar as pessoas, gostava muito de dirigir a caminhonete dele. Às vezes de madrugada ele ficava dirigindo a caminhonete dele na rua. Acho que ele sentia que ele tinha pouco tempo. Então quando ele levava a gente no supermercado ou no médico, ou a minha neta para tomar vacina, aí a gente falava para ele esperar, ele não esperava. Ele ia dar uma volta depois que ele vinha pegar a gente. Então
acho que no fundo ele devia sentir, né, que o tempo dele aqui na Terra não ia ser longo. Inconscientemente a pessoa sente. Aí, quando foi no dia 17 de maio, aí nesse dia, né, que ele passou isso para mim, que ele estava bem, na hora que eu estava indo com o Paulinho para o hospital, eu falei, Paulinho, se o Thompson melhorar, se o Thompson viver, Deus está curando. Se o Thompson morrer, Deus está curando. Quando a gente chegou lá, não deixaram ninguém entrar na UTI. Aí o médico chegou e falou que o Thompson tinha morrido. Então, para o meu marido Paulo, mesmo tendo um conhecimento de reencarnação, foi muito difícil para ele. E eu pensava, oh, meu Deus, eu revoltei tanto quando meu filho Hudson morreu. Agora que eu tenho esse conhecimento, eu não posso me revoltar. Deus está salvando meus filhos de tanta dor, de tanto sofrimento, daquele coração dele que doía e doía muito. Aí, preparamos o velório dele. Quando foi no outro dia, no dia 18, eu estava perto do caixão dele, aí eu vi ele falando comigo, mãe, chora não, mãe, eu estou tão bem, nem cicatriz no meu peito tem, mãe. Fala com o pai, fala com os meninos para parar de chorar, mãe. Eu estou muito bem, coloca rock para mim. Assim, Thompson, rock no seu velório? Sim, mãe, coloca rock para mim. Aí falei para eles, todo mundo se acalmou. Colocamos rock, parecia estranho, né? Colocamos rock dele lá para tocar. Passa um pouco, o Renato chega chorando. Aí eu escuto ele de novo, mãe, pede o Renato para não chorar, mãe, eu tô bem. Aí, foi depois, tá faltando mais ou menos 1 hora pro enterro sair. Aí eu escutei ele de novo, mãe, agora eu vou descansar. Eu falei, meu filho, quem foi que te trouxe você até aqui? Ele falou, foi meu pai e a minha mãe, os pais biológicos dele que já tinham desencarnado, né? Aí, quando foi na hora do enterro, o corpo dele foi na caminhonete, as crianças que gostavam muito dele lá junto do caixão, e eu parecia que ele estava mais fora de mim do que em mim, sabe? Minha alma parecia que estava muito desprendida de mim. Aí lá na igreja eu vi direitinho o Thompson deitado numa cama sorrindo e nos pés dele, assim de costa, que eu não via, 2 rapazes de branco. E ele ali conversando, sorrindo. Quando foi na subida do cemitério, tornei a ter essa mesma visão. Aí quando eu chego no cemitério, a Cristina, minha filha, fala assim, mãe, vamos falar viva pro Thompson? Aí eu falei 3 vezes, viva o Thompson, todo mundo viva! Era tanta gente no enterro dele, a igreja ficou lotada de gente, porque ele conhecia muita gente que a gente nem sequer conhecia. Então chegamos em casa, colocamos o rock dele para tocar. Quando foi na semana da missa dele de 7º dia, eu estava fazendo almoço e chorando. Aí escutei ele de novo falando, ô mãe, não chora não, mãe. A vida é bela, mãe, a vida é boa. Dança, mãe, coloca rock aí para mim, mãe, dança. Aí fui acabando de fazer comida e dançando. Então, aí a gente passou sempre a sentir a presença dele em casa, a gente sentia o perfume dele, porque ele tomava banho de perfume, né? E ele gostava muito de caminhão. Então, quando o mecânico ia lá em casa para consertar o caminhão que ele ia ajudar, eu chegava na cozinha todo feliz com a camisa suja de graxa. Aqui, mãe, estou ajudando a consertar o caminhão. Aquilo para ele era a maior felicidade. Então, o Paulinho sentia o perfume dele no caminhão. A gente sentia a presença dele dentro de casa, né? Cheguei até ver ele direitinho do meu lado, assim, com uma bermuda, com uma camisa vermelha. Senti o abraço dele. E no hospital ele tinha o costume de pegar minha mão e ficar com o polegar, assim, passando no alto da minha mão. Então eu senti ele fazendo isso com a minha mão. Principalmente quando estava dentro da caminhonete que era dele, né? Aí, a gente sempre sentindo a presença dele. Aí um dia, depois do trabalho, eu fui lá no quarto onde ficavam as coisas dele. E rezando para ele, senti que ele estava triste. Eu assim, o que foi, Thompson? Por que você está triste? Disse, mãe, eles vão me levar embora. Eu não queria ir, eu queria ficar aqui. Aí conversei com ele, expliquei que ele precisava seguir o caminho dele, que ele não podia ficar ali. Que depois, com o tempo, ele poderia vir nos visitar. Aí, mãe, se eu tiver que nascer de novo, eu vou pedir para nascer de novo, eu quero nascer nessa família. Eu quero ficar nessa família, mãe. Conversei com ele, ele foi embora mais tranquilo. Aí, passou uns tempos, eu falei assim, vovó, não sinto mais a presença do Thompson. Ela falou assim, ele foi levado porque faz pouco tempo que ele desencarnou e tem muita gente com o pensamento ligado nele, pedindo ajuda para ele. Até uma mulher que eu conhecia falou que no dia do enterro dele, que ela ficou lá no pé dos caixão dele,
no pé do caixão dele pedindo para ajudar o marido dela a largar das drogas, porque o marido dela trabalhava na madeireira e tinha muita amizade com o Thompson. Assim, era muita gente com o pensamento ligado nele. E ele gostava muito de ajudar as pessoas, que ele tinha um coração muito bom. Infelizmente, muitas pessoas aproveitavam disso. Às vezes ele estava doente em casa, passando mal, chegava um, Thompson, faz uma mudança para a gente. Aí a gente falava, não, ele não pode. Passava um pouquinho, ele saía escondido e ia fazer a mudança. Então ele era assim, alegre, brincalhão. E o Thompson, quando ele estava com uns 15 anos por aí, eu já trabalhava com os espíritos, né? Aí um dia chegou uma mulher lá que incorporou chorando muito, e falou assim, eu quero pedir perdão ao meu filho, eu quero pedir perdão ao meu filho. Aí perguntaram, mas quem que é o seu filho? Ela falou, o Thompson, eu quero pedir perdão ao Thompson. Aí foram procurar o Thompson, que a madeireira era ali perto, mas ele não estava lá. Aí ela falou assim que ela sentia muito remorso de ter abandonado o Thompson, mas que Deus sabia que ela não queria ter abandonado ele. Só que ela tinha ficado viúva grávida, e ela tinha mais 3 filhos, e a mãe dela, que ajudava muito ela, já tinha desencarnado com problema de coração, e que ela também tinha desencarnado com problema de coração. Então, que ela sentia muita culpa de ter abandonado o Thompson, mas que ela deixou ele no orfanato foi para ele não passar fome, porque ela com os outros filhos estavam passando fome. E que a vida depois levou ela dali para longe. Aí um outro dia lá em casa, chamei a vovó para dar um passe nele, aí ela veio, conversou com ele, pediu perdão, pediu um abraço a ele abraçou ela, perdoou ela, né? Aí quando passa um tempo, que eu estou lá no meu quarto à noite deitada, eu vejo aquele vulto atravessar a porta do meu quarto, parado lá da minha cama, aquele vulto de um homem grande. Aí eu pensei, nossa, será que é o pastor que desencarnou? Eu estou aqui morando na casa da filha dele, a cachorra está estragando a parede da casa dela, será que ele veio cá me dar bronca? Aí ele pegou e falou assim, ele falou o nome dele, o nome da mulher dele, só que eu já esqueci. Ele falou assim, não, eu sou o pai do Thompson. Eu vim aqui te agradecer por ter acolhido o meu filho com tanto carinho e porque agora a minha esposa, que desencarnou há uns 8 meses, agora ela está tranquila. Depois que ela desencarnou, ela ficou muito aflita, querendo pedir perdão a ele. Então agora ela está calma, está tranquila. E ele se foi. Então, a gente sempre sonhava muito com o Thompson, recebia a visita dele. Então Deus é tão bom que ele não afasta as pessoas. Eu encontrava com ele no sonho, sentia a presença dele, o perfume dele, sentia ele tocando a minha mão. Então, mesmo uns 4 anos depois que ele desencarnou, tinha pessoas que não sabiam que ele desencarnou. Aí chegava na madeireira, ô Paulo, cadê o Thompson? O meu marido chorava. Isso foi uns 4 anos, quando alguém chegava e falava do Thompson, o Paulinho chorava muito. Ele era o braço direito do pai dele. O que o pai dele pedia ele para fazer, ele fazia na maior boa vontade. Isso qualquer um que pedia alguma coisa, ele fazia com boa vontade. Então, ele era o braço direito do meu marido. Então, para o meu marido foi muito mais difícil aceitar, né? Quando o Thompson estava lá no caixão e ficava, levanta daí, menino, levanta. A gente tem muito o que fazer, levanta. Era a maneira dele expressar a dor que ele estava sentindo, né? Então, o Thompson, ele foi um ótimo filho, carinhoso, brincalhão. Ele era um menino grande, que às vezes eu estava na sala assistindo televisão, ele lá no quarto dele deitado, aí ele me chamava, mãe, vem cá. Eu ia lá, ele já deitado, ô mãe, me põe para dormir. Aí eu arrumava a coberta dele, dava um beijo nele, né? Ele ainda me perguntou assim, mãe, esse bebê que a Cecília está esperando, que era a Gabriela, minha neta, se eu morrer, eu posso nascer nesse bebê que está na barriga da Cecília? Eu disse, não, meu filho, porque ali já tem um espírito destinado para aquele bebê que vai nascer. Quando você morrer, você vai ter um outro corpo preparado para você. Então, graças a Deus, ele tinha um pouco de conhecimento da reencarnação. Ele partiu bem. Ele viveu só 25 anos. Mas esses 25 anos eu falo que ele passou como uma cauda de um cometa que veio só brilhar o céu, alegrar minha vida, da minha família. E que agora ele está bem. Graças a Deus, eu tenho certeza que ele está bem. Assim como eu tenho certeza que o Hudson está muito bem. Então, meus queridos irmãos,
É só o corpo que morre, a alma continua viva. E graças a Deus eu fico tranquilo, porque ele viveu bem, eu sei que ele está bem. Talvez se ele fosse um bandido, tivesse morrido assassinado, eu estaria angustiada. Mas ele está bem. Então devemos ser sempre gratos aos nossos pais, à nossa família, porque para a gente nascer aqui na Terra, a gente tem que ter alguém que queira ser nossos pais, né? Então, se nós temos os nossos pais hoje, devemos dar graças a Deus. Os meus já desencarnaram há muitos anos. Quando minha mãe desencarnou, eu tinha 16 anos e até hoje ela me faz falta. Então, devemos ser gratos aos nossos pais que quis nos receber aqui na Terra como filhos deles, né? Então, a família é uma bênção. Eu vejo umas pessoas que às vezes o pai está velhinho, que eles falam, eu vou ver meu pai. Eu falo, que felicidade poder falar, eu vou ver meu pai, eu vou abraçar meu pai, né? Então, feliz daquele que tem o pai hoje para falar, ô meu pai, ô minha mãe, eu te amo. E poder cuidar, assim como eles cuidaram da gente quando a gente era pequenos, né? Então, a família é uma bênção. Quem tem os seus pais vivos hoje devem ser gratos. Família, toda família tem os seus conflitos. E eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho. Como toda família também temos os nossos pequenos problemas. Mas graças a Deus tenho ótimos filhos, são meus amigos, né? A Cecília, o Jacques, a Cristina, o Renato mora em Itabirito, que é a família dele, mas sempre vem nos ver e a gente conversa muito. Então, como que eu gostaria de poder hoje em dia ter a minha mãe e falar, ô minha mãe, e talvez falar para ela muitas coisas que eu não falei quando eu era jovem, né? Tipo, falar, mãe, eu te amo. Porque no meu tempo, quando a gente era criança, não tinha esse costume de falar para os pais, eu te amo. A gente nem lembrava de aniversário deles, porque eles não tinham costume de comemorar, né? Mas a minha mãe sempre esteve presente na minha vida, mesmo depois que ela desencarnou. Eu sentia a presença dela. E quando o Jacques era bebê, um dia eu senti a presença dela no pé do berço dele, assim, eu na beirada do berço direitinho. E quando eu fui ganhar o Hudson também no hospital, eu senti ela direitinho segurando a minha mão no hospital. E quando o Hudson estava em Belo Horizonte, no Biocor, que ele estava desencarnando, senti ela também do meu lado, segurando a minha mão. Então, eu sou muito grata aos meus pais por ter me dado a oportunidade de nascer aqui no planeta Terra, né? Essa oportunidade de nascer para eu poder evoluir, né? E quem sabe no futuro muito distante eu faça por merecer nessa vida, né? Em outros, depois nascer num plano, num outro planeta, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, né? Mas toda família tem os seus conflitos. Mas se a gente pega com Jesus, se a gente procura ter sabedoria, vamos resolvendo o nosso problema nos dia a dia, vamos aceitando que os nossos filhos não são nossos, são filhos de Deus, e que se eles partiram cedo, é porque eles mereceram se libertar dessa gaiola que é o nosso corpo. E se nós estamos aqui, é porque nós ainda temos muito o que aprender. Eles vieram aprender e passaram o que tinham que passar, né? Então, a vida é uma benção. Sofrendo, sorrindo, é uma benção, é um grande aprendizado. Por isso precisamos ter sabedoria, ter fé em Deus para passar por esses momentos difíceis, principalmente quando perdemos um filho muito querido, né? Um filho que a gente espera ali aqueles 9 meses e carrega no colo e cuida com tanto amor e carinho e depois vê eles partirem antes da gente. É difícil, mas é uma benção. É uma benção muito grande. Um pai, uma mãe, poder ter no colo ali aquele filhinho tão querido. Então, tanto gerou no meu coração, naquela vontade que tinha de ser mãe, né? Então, eu agradeço muito a Deus pelo meu filho Thompson, pelo meu filho Jackson, pela minha filha Cecília, Cristina, o Renato e todos os outros filhos que eu perdi, né? Que eu ficava grávida e perdia. Para mim ter os meus filhos, eu tinha que tomar remédio 9 meses para poder segurar. Então, a felicidade de ter um filho nos braços, de dar a vida por ele se precisa. Só quem é pai sabe. Então, vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar a nossa família, vamos valorizar nossos pais, nossos entes queridos, mesmo quem não tem pai, mas tem uma mãe, uma avó que cuida,
né? Essa família abençoada, porque toda família é abençoada, todas são. Então, obrigado, meus irmãos. Aqui eu estava falando da minha experiência com meus filhos, né? E conforme a oportunidade, vou falando das minhas experiências mediúnicas, né? Então, agradeço muito também a Deus pela mediunidade, por poder ter visto meu filho depois que ele desencarnou, que ele estava bem. Então, agradeço muito a Deus ter me mostrado que o Thompson estava bem, né? Ele passou brilhante como um cometa aqui no planeta Terra, derramando a luz dele. E eu sou muito feliz por saber que ele está bem e que ele foi meu querido filho. Então, meus irmãos, obrigado por me ouvirem. Que a paz, o amor de Deus envolva todos vocês e seus familiares em muita luz, paz, amor, compreensão, sabedoria, porque temos que ter sabedoria para viver e aceitar aquilo que nós não podemos mudar, né? Compreender a grandeza do amor do Pai. Então, que a bênção e a paz de Deus estejam com todos. Então, aqui, eu vim gravar esse vídeo aqui, né? Aqui no Projeto Tomás, que é onde fica a minha casa, né? Essa paisagem bonita. Temos muitos locais aqui muito bonitos. E com o tempo, eu vou fazendo um vídeo aqui, outro ali. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. E agradeço a Deus vocês que estão hoje aí com 80 anos, 70, que ainda têm os seus pais velhinhos, né? E pode chegar até eles falar, ô meu pai, paizinho, ô minha mãezinha, e poder abraçar. Porque infelizmente tem muitos que não querem ter o trabalho de cuidar de seus pais e colocam eles nos asilos, os abandonam no momento que eles mais precisam de carinho e de atenção, pois eles ficam como crianças, né? E quando a gente era criança, eles cuidou de nós, nos amou, nos levou no médico, nos deu remédio, ficaram noites acordados cuidando da gente, com medo da gente desencarnar, né? Imagina a dor de um pai sentindo o filho ali morrendo, sentindo a dor e o sofrimento e não poder fazer nada para ajudar. Então, os nossos pais passaram por tudo isso. Então, quando eles ficam velhinhos, temos que nos dedicar a ele. Por mais difícil que pareça, devemos cuidar com amor e com carinho e ser grato, pois está com 80 anos, 70, ainda ter os seus pais vivos para poder abraçar e conversar. Fiquem na paz de Deus, meus irmãos. Que Deus os abençoe e ilumine a todos. Que assim seja.